Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos então esse culto ao Senhor. Depois nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, amém? Vamos orar. Deus Santo e Poderoso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa reunião, ó Deus, por mais esse dia em que podemos estar juntos, ó Pai, em comunhão, para prestar culto ao Senhor. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha preparar agora a nossa alma, nosso coração, nosso entendimento, nossa razão, nosso pensamento, meu Pai. Que tudo, ó Pai, tudo em nós possa se voltar ao Senhor neste momento, Deus, porque Tu és o intuito, ó Pai, de estarmos reunidos aqui. E, ó Pai, que o Senhor venha receber todos os atos deste culto, ó Pai, a nossa oração, o nosso louvor, que o Senhor venha falar aos nossos corações e, acima de tudo, ó Pai, que o Senhor venha receber a adoração de cada um, ó Pai, que entrou na Tua igreja nesta noite, todos aqueles que estão nos assistindo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos aprender, ó Deus, que nós não assistimos um culto, mas nós entregamos um culto ao Senhor, o culto do nosso coração. Ó Deus, Tu és merecedor, Tu és digno do nosso melhor, da nossa adoração. Meu Deus, sabemos que o mundo, ó Deus, não está de uma maneira como gostaríamos, Senhor. Ó Deus, nós temos muito medo de situações, causas, problemas que acontecem, têm acontecido no mundo, Senhor. Mas, ó Deus, nós nos alegramos, ó Pai, porque nós temos um Deus que é poderoso, um Deus cuidador, um Deus provedor, o Deus que nos salva, ó Deus, de todo mal. E, ó Deus, por isso, ó Pai, e muito mais, nós estamos aqui para Te render glórias, ó Pai, para ministrar ao Senhor, para que o Senhor receba, Senhor, e entenda que a nossa alma está dizendo que nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós estamos aqui para entregar ao Senhor, ó Pai, a nossa vida, Pai, e tudo que há dentro do nosso coração. Por isso, Paizinho amado, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Prepare o coração de cada um que está aqui, de cada um que está assistindo, Senhor, para todos os momentos, ó Deus, que serão ministrados aqui, e que o Teu Espírito Santo, que a Tua presença
seja real no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida, na nossa história, no nosso dia a dia, nas nossas vivências. Ó Deus, o Senhor está, ó Pai, no nosso meio. O Senhor é aquele, ó Deus, que está sempre conosco, o Deus Emanuel das nossas vidas, ó Pai. Por isso, Paizinho amado, nós te rendemos glórias e te agradecemos por cada um que está aqui, aqueles que não puderam estar, mas que o Senhor, em nome de Jesus, ministre em suas vidas, onde quer que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Abra comigo a palavra do Senhor em Salmos 84. Salmos 84. Glórias a Deus. Aleluia. Salmos 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Aleluia. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados. Amém, irmãos? O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. E este é o momento, irmãos, que você vai entregar ao Senhor, você que está aqui comigo na igreja, ou você que está na sua casa, entregar ao Senhor o louvor. Essas palavras que vêm através de uma música, não sei se você conhece ou não, mas mesmo que você não conheça, que você vai entregando ao Senhor todas as palavras das canções, e que você deixe o Senhor ministrar no seu coração. Porque é quando nós deixamos o Senhor ministrar, quando nós entregamos o nosso melhor, o Senhor ministra também em nós. O Senhor toca em nós, né? E assim nós vamos sendo curados, transformados. Às vezes o Senhor vai tirando toda a nossa ansiedade, vai trazendo paz, vai trazendo alegria. Às vezes a gente chega na igreja com um fardo pesado por causa dos problemas lá fora, cansaço. Mas o Senhor aqui, a palavra do Senhor diz que Ele refrigera a nossa alma. Então esse é o momento de refrigério. É o momento de você entregar ao Senhor sua vida e deixar Deus tocar em você, para que todos os atos desse culto possa ser uma transformação para nós. Que possamos sair daqui transformados mais uma vez, né? E curados pela presença do Senhor Jesus. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Para te buscar.
Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus.
Escrito
Irmãos, ainda em pé, vamos fazer oração no balcão da fé. Quero chamar a irmã Vanessa para fazer essa oração. Os irmãos que estão aqui na igreja, estendam a mão, vamos concordar com a oração. Você que está na sua casa também concorde com a oração, amém? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nos colocamos diante de Ti neste momento para pedir que o Senhor venha ter misericórdia por essas vidas. Ó, meu Deus, os Teus filhos têm depositado a sua confiança no Senhor. Neste balcão se encontram chaves de casa, chaves de automóveis. Eu quero te pedir que o Senhor venha cuidar, venha livrar do mal, venha proteger a cada um de nós, a cada um dos nossos familiares. Que o Senhor possa proteger os nossos lares de todo e de qualquer roubo. Que nós sejamos invisíveis aos olhos dos malfeitores, aos olhos daqueles que nos intentam fazer mal. Que o Senhor possa colocar os seus anjos acampados ao redor dos nossos lares, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Ó, meu Deus, meu Pai, eu quero te apresentar os automóveis de cada um dos teus filhos. Que o Senhor venha livrar de todo e qualquer acidente, venha nos cobrir com o seu santo sangue. Ó, Senhor, os projetos de vida que nós fizemos este ano, eu quero colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa realizar sonhos, meu Deus e meu Pai, mas se assim for a vontade do seu coração, que nós possamos aprender a receber o sim do Senhor, mas que nós possamos também aprender a receber o não quando for necessário, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Ó, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar também, ó Senhor, a pasta que tem pedidos de oração. Eu não sei qual é a área que os teus filhos estão pedindo, que eles têm necessitado. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer o melhor para a vida de cada um do teu povo. Se for na área da saúde, que o Senhor possa entrar com cura, com renovo, com restauração. Mas se precisar de uma libertação também, que o Senhor possa libertar o teu povo. Ó, meu Deus, meu Pai, eu quero te apresentar também um caderninho que nós temos orado em todos os cultos online. Que o Senhor possa me fazer o melhor na vida de cada um deles. Os pedidos de aposentadoria, que o Senhor possa dar a última palavra. Ó, meu Pai, causa na justiça, nós colocamos na tua mão para que o Senhor possa fazer o melhor na vida deles. Ó, Senhor, é o que nós te pedimos, desde já te agradecendo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos. Eu gostaria de convidar a irmã Débora para fazer a oração da campanha de Gideão Conquista. Aqueles que estiverem na campanha podem vir aqui à frente. Você que está nos assistindo, se estiver participando também da campanha, coloque os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos neste momento diante do Senhor. Amém? Gostaria de convidar a irmã Débora. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Neste momento, então, vamos orar. A gente vai na campanha à minha frente, você no seu lar, como a Vanessa disse, vamos neste momento orar. Senhor Deus, amado eterno querido Pai, Senhor, nesta noite, Senhor, nós estamos na sua casa para buscar a sua presença. E neste momento, Senhor, ó Pai, nós, como igreja do Senhor, clamamos a Ti. E nós apresentamos a vida de cada um dos meus irmãos, que são desde o primeiro ao sétimo ela dessa campanha. Como a Vanessa disse, vamos neste momento orar. Na igreja, os que estão em seus lares, ó Pai, participem, Senhor. Nós estamos na sua casa para buscar a sua presença. E neste momento, Senhor, ó Pai, nós, como igreja do Senhor, clamamos a Ti. E nós apresentamos a vida de cada um dos meus irmãos, que se abrem, Senhor. Ó Pai, que nós vamos colocar a nossa fé em ação, a nossa confiança em Ti, pois
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos então meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma pequena meditação em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. A partir do versículo 18. Mateus, capítulo 1. A partir do versículo 18. Eu estou fazendo essa pequena meditação aqui, foi a mesma que eu fiz na igreja, só que na igreja não gravou, né? Não deu certo na igreja, então eu estou aqui mais uma vez pregando a mesma palavra que eu preguei lá, para que os irmãos também que nos seguem aqui pelos canais das redes sociais possam ser tocados pela presença do Senhor e tenham mais uma porção da palavra do Senhor para a meditação nesse dia, tá bom? Então vamos lá. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aqui nós estamos fazendo a leitura do nascimento de Jesus Cristo, do Evangelho de Mateus. E eu quero falar um pouquinho sobre essa profecia que foi aqui dita anteriormente no livro de Isaías, né, onde nós vemos lá Isaías 7,14, que predisse, né, que da virgem ficaria grávida, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e eles o chamarão Emanuel. Então, foi uma profecia já dita por Isaías antes mesmo aqui do nascimento de Jesus. E algo que eu quero trazer aqui para vocês são 3 personagens desse texto, mas nós vamos focar só em um. Mas a mesma palavra do anjo, a mesma palavra da parte de Deus para essas pessoas, que também serve para nós hoje. Então, nós vemos aqui uma profecia, algo que veio para mudar não somente a vida de Maria e não somente a vida de José, mas a vida de toda a humanidade. Em Lucas, vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 13, aqui diz quando o anjo disse para Zacarias, né? Zacarias, eu vou ler um pouquinho antes para a gente entender aqui, ó. Aqui, vou ler a partir do versículo 5, do capítulo 1 de Lucas. Diz assim, ó. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. Então ele estava ali fazendo o propósito pelo qual ele havia sido chamado. Ele estava ali servindo ao Senhor no templo porque ele era sacerdote. E é um homem justo, juntamente com a sua mulher Isabel.
Então, ali, conforme o costume, né, ele estava ali trabalhando no templo do Senhor, oferecendo incenso, no versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aqui, outra profecia, dita aqui pelo anjo, né, para Zacarias, que sua mulher, que então era estéril, Isabel, lhe daria um filho que chamaria João Batista, né, que é primo de Jesus. E aqui nós vemos, então, a vida do nascimento de Jesus, né, quando fala do nascimento de Jesus, ali em Mateus, e também em Lucas, aqui que nós acabamos de ler. Zacarias recebeu aqui uma palavra do Senhor através do anjo: não temas. E agora, Lucas, no mesmo capítulo 1, no versículo 30, nós vemos aqui. Vamos ler a partir do versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Nós vemos aqui 3 personagens. 3 que receberam aqui a aparição de um anjo, uma palavra que veio direto do trono de Deus. 3 personagens diferentes, mas a mesma palavra, que também serve para nós hoje. Não temas. Aqui, essa palavra, quero falar aqui, focar agora em Mateus, em José, né? Em Mateus, onde nós lemos ali, quando o anjo apareceu em sonho para José. José, quando ele descobriu que Maria estava grávida, eles eram noivos, eles iriam se casar. Ela estava ali prometida para ele. E José, quando ele descobriu que a Maria estava grávida, a vida dele virou de ponta cabeça. Ele começou a ter medo do futuro. O que eu quero trazer hoje aqui para a nossa vida? Existem situações na nossa vida que chegam de repente e viram a nossa vida do avesso, né? A gente fica: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? O que será de mim? O que eu faço? O que eu não faço? O que eu falo? O que eu não falo? E ali o mundo de José virou de cabeça para baixo, porque ele amava Maria. E o primeiro pensamento que veio no pensamento de José foi que Maria o havia traído. Afinal de contas, ela estava grávida. E jamais ele pensaria que algo sobrenatural, né, a presença do Espírito desceria sobre ela. Ele nem imaginava isso. Então, na cabeça dele, Maria o havia traído, porque até então ele não tinha se deitado com ela. Ele não tinha tido relações sexuais com Maria. Então, ele provavelmente ficou muito triste, muito nervoso, porque ele foi, no pensamento dele, traído, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ficou com medo da situação, porque, pela lei, Maria poderia ser morta. E também ele pensava em Maria, ele tinha cuidado para com a vida de Maria, né? E
existem situações, como na vida de José, nas nossas vidas, que as coisas são inexplicáveis, acontecem assim de uma hora para outra e a gente não tem... a gente pensa assim, às vezes, situações que vêm na nossa mente, mas não é bem aquilo, que é o que aconteceu com José. José pensou que ela tinha traído ele, mas não foi isso que aconteceu. Então, existem situações na vida da gente que a gente tem medo, situações inexplicáveis que às vezes vêm de uma maneira na nossa mente, de uma maneira lógica, né? De uma maneira assim que a gente possa imaginar como aconteceu. Olha, nossa, olha só o que aconteceu. Como que aconteceu isso na vida dessa pessoa? Pode ser que ele tenha passado por isso, pode ser que aconteceu aquilo, e a gente fica conjecturando, pensando, situações. Mas o que nós devemos aprender com essa palavra é que não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Quando situações tiram a nossa rotina, tiram a nossa base, né? Mexem com a nossa estrutura, mexem com a gente fica triste. Imagine José, você já pensou nisso? Ele amava Maria. Então, isso já o matou por dentro, né? Porque imagine a decepção, uma pessoa que você ama trair você. Dói, machuca. Então, e Maria e José, ele pensava ainda na vida de Maria. Ele falou, o que ele pensou? Eu vou desaparecer, eu vou fugir, porque assim, pelo menos, eu não quero saber de quem é esse filho, eu não quero saber de nada, eu vou fugir. Porque assim, pelo menos, eu não vou expor a vida da Maria. Então, José ficou com medo, porque ele concluiu que Maria tinha sido infiel. E nós, geralmente, chegamos a conclusões equivocadas sobre realmente o que está acontecendo com as pessoas à nossa volta, né? A gente fica com medo, a gente fica chocado com algumas situações, decepcionados, né? E tiramos conclusões apressadas da nossa lógica, da maneira que a gente vive, né? Foi por isso que Jesus nos alertou sobre o perigo de julgarmos as outras pessoas, né? Quando ele fala lá em Mateus 7:1, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis também julgados. A primeira coisa que acontece na nossa vida, quando a gente às vezes olha para a vida da pessoa, a gente quer julgar a vida do outro. Porque essa pessoa é assim, 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 e aconteceu isso por causa disso, e isso por causa disso, e a gente fica apontando o dedo. E enquanto José está se preocupando, cheio de medo, Deus, ele estava trabalhando num plano maravilhoso para a vida de José, para a vida de todos nós. Então, antes de apontarmos o dedo, antes de tomarmos decisões precipitadas, nós devemos receber uma palavra que vem do céu. Essa mesma palavra que Zacarias, José e Maria tiveram da parte de Jesus, da parte de Deus, ali através de um anjo. Não temas. Independente da situação que sobreveio sobre a sua vida, ou que poderá vir, não temas. O Senhor, ele está no controle. José pensou que Maria tinha sido infiel, mas, na verdade, o próprio Deus estava com um plano maravilhoso, não somente para a vida dele, de Maria, mas de toda a humanidade. Então, aquilo que sai, às vezes, do nosso controle, nos assusta. Aquilo que sai do nosso controle tira a nossa base, né? A gente fica com medo, nervoso. Mas nada sai fora do controle, nada sai fora das mãos de Deus. O Senhor, ele está trabalhando, assim como ele tinha um plano maravilhoso para a vida deles, trabalhando ali na vinda de Jesus, que nos trouxe salvação, que Jesus é aquele que salva, né? O Senhor, ele está trabalhando no meio dessas circunstâncias ruins na nossa vida. E a palavra do Senhor hoje para mim e para você é: não temas. Mesmo quando a situação sai fora do controle, como isso aconteceu aqui na vida de José, né? Como aconteceu na vida de Zacarias, saiu fora do controle porque ele ficou mudo, ele não conseguiria falar. Então, situações em que Maria precisou também, penso eu, assim, a Bíblia não relata isso,
mas ela foi para a casa de Isabel. Então, e ela ficou um tempo lá na casa de Isabel, né? Porque a barriga ia começar a crescer, né? E ela estava ali, com medo, talvez, daquela situação, né? Porque Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E às vezes nós ficamos deprimidos, deixamos de descansar na soberania de Deus, né? Muitas vezes. Mas o Senhor, Ele está no controle. Aquilo que sai do controle das nossas mãos está no controle de Deus. Então a gente acha que o nosso caminho se fechou, que as coisas acabou, tudo acabou, que o futuro não tem mais jeito, que a vida perdeu sentido. Mas a gente nem imagina que Deus, Ele está trabalhando em algo novo para nós, em algo glorioso para as nossas vidas, assim como foi na vida de José, de Zacarias e de Maria. O Senhor, Ele nos surpreende. E se nós formos fiéis e justos, como Zacarias, Isabel, Maria e José, nós veremos a glória do Senhor ser manifestada na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso coração e, consequentemente, na nossa casa. Nós precisamos, assim como eles, assim como Maria disse, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, seja feito conforme a palavra, essa palavra que foi dita. Nós nos dispormos a fazer a vontade de Deus. Zacarias fez a vontade de Deus, Maria fez a vontade de Deus, José também fez a vontade de Deus. E nós? A palavra do Senhor hoje para mim e para você é: não temas, eu estou no controle. Mesmo que pareça que tudo acabou, calma, eu estou preparando algo surpreendente. O que você precisa fazer é ficar firme, ser fiel, permanecer justo, permanecer no caminho. José estava com medo de Maria ter sido infiel e imoral, mas nela estava se cumprindo a profecia bíblica que estava lá, foi dita lá em Isaías 7,14, da virgem. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e eles o chamarão de Emanuel, Deus conosco. E o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos hoje, graças a Deus. Maria não trazia no ventre um fracasso, uma infidelidade, não. Ela trazia em seu ventre um sonho, o Salvador, não só dela, mas do mundo inteiro. Então nós devemos ter mais cautela ao sermos precipitados acerca dos nossos fracassos, acerca das situações adversas que acontecem, acerca dos problemas que vêm sobre nós, que parece que não tem saída, que parece que tudo acabou. A palavra do Senhor é: não temas, eu estou no controle. Não devemos ter medo acerca da preocupação com a opinião pública. José, ele fugiu, porque ele estava com medo do que as pessoas iriam falar dele. Para Maria, ele fugiu. José nos ensina que devemos proteger as pessoas em vez de expô-las ao opróbrio público. Ele achou melhor fugir para proteger Maria. José tinha 2 caminhos para lidar com Maria: divorciar-se dela publicamente, fazendo a sua defesa, né? Para proteger-se, né? Teria que expô-la. Mas para salvar sua honra, teria que comprometer a honra de Maria. Então ele achou melhor fugir. Mas a Bíblia diz que José, ele era um homem justo e não queria infamá-la. Quem ama cobre multidão de pecados. Quem não expõe o outro ao opróbrio? Ele resolveu então deixar Maria secretamente. José temeu, porém, porque permitiu que a opinião dos outros determinassem o seu futuro. José, ele fugiu para não expor Maria,
mas também por medo do outro, por medo das línguas, né? Por medo do que o outro vai falar de mim, o que o outro vai pensar de mim. Por isso é importante você ter uma vida íntegra, justa, porque não importa o que os outros falem de você. Se você está andando uma vida correta, se você está servindo a Deus, você não precisa se preocupar com o que os outros falam. Você precisa se preocupar com aquilo que Deus pensa a teu respeito, com o que o Senhor pensa a teu respeito. Tanto é que o anjo apareceu a José, porque ele era um homem reto, íntegro, justo. Ele não tinha feito nada de errado, mas o mal sobreveio sobre ele. Ele era um homem justo. A nossa responsabilidade é fazer o que Deus determina que façamos. Quando tememos o que os outros vão pensar de nós, deixamos de fazer o que Deus nos manda fazer. Então, nós precisamos pensar qual é a opinião de Deus a nosso respeito. Cuidar da nossa vida, do nosso testemunho, honrar a Deus com as nossas atitudes. Porque mesmo se aparecer algumas circunstâncias contrárias que você para e pense, Senhor, por quê? Aí o Senhor diz como resposta, não temas, eu estou no controle. Fica tranquilo. Aqueles que estão no centro da vontade de Deus não necessitam temer acerca da reação das pessoas. Não devemos ter medo quando somos assolados por essas angústias, angústia mental. José ficou perturbado. Afinal de contas, ele amava Maria. Provavelmente ele chorou, ele ficou triste. Perdeu o apetite. Aquelas coisas que acontecem, né? Teve ansiedade, quis ficar deprimido. Mas ele era um homem justo. E o socorro do Senhor apareceu para ele. E o anjo disse, não temas. Eu estou no controle. José ficou com medo. Ainda que sua ansiedade era realmente infundada, mas ele ficou com medo. O que ele pensou que poderia ser a morte, trouxe a libertação da morte, né? Que coisa linda. Então, o que eu quero dizer para você aqui hoje, que o Senhor fala para as nossas vidas hoje, é que Deus está no controle. Não tenha medo das situações adversas. Eu não sei o que está causando medo na sua vida. Se é medo do futuro, medo de alguma situação acontecer com você, medo de você mesmo. Mas eu quero dizer que Deus é poderoso para te encontrar. E Deus fala para você hoje, não temas, eu estou no controle. Aquilo que parece morte, na realidade, trará vida. Aquilo que parece o fim é apenas o começo. Nós precisamos crer naquele Deus que transforma, que faz tudo novas as coisas, tudo novo. Ele transforma as coisas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor, Ele é poderoso para transformar as coisas. O que nós precisamos fazer é lançar a nossa ansiedade ao Senhor, lançar o nosso medo diante do Senhor e ouvir o Senhor dizer para nós, não temas, eu estou no controle, eu vou cuidar de você. Eu vou fazer que você consiga passar por essa fase difícil, mas você vai passar. Fica firme no Senhor. Tudo se transforma, tudo acontece na hora do Senhor. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Descansa no Senhor. Não tenha medo do futuro. Embora a circunstância pareça ruim, mas o Senhor, Ele é poderoso para transformar todas as coisas.
Ele traz coisas novas ao nosso coração e ao nosso pensamento. O que nós precisamos fazer é focar nossa mente no Senhor. Nossa ansiedade, deixar nas mãos de Deus. Nosso medo, pedir orientação do Senhor, descansar nas coisas do Senhor, descansar no Senhor, buscar a palavra do Senhor, orar, que o Senhor ele está no controle. E o Senhor usa pessoas que estão à nossa volta para nos abençoar. Não precisamos ter vergonha, não precisamos ter medo. Nós precisamos é confiar naquele que muda todas as coisas e transforma todas as coisas. Então, confia no Senhor, descansa no Senhor, que tudo irá se transformar na sua vida. Escute a palavra do Senhor dizendo para você agora, não temas. Tudo parece estar fora do controle, mas não temas. Eu estou contigo, por onde quer que andares. Amém? Vamos orar? Deus Santo e poderoso Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada um que está ouvindo, ó Pai, essa ministração. Eu te peço, Paizinho amado, que o Senhor nos dê forças, Senhor, porque os problemas vêm, as dificuldades vêm, a ansiedade aparece, a depressão parece estar batendo a porta. Oh Deus, mas em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor tem uma saída para todas as coisas. Que possamos, ó Deus, descansar no Senhor, que possamos entender que nós não precisamos de todas as coisas que o mundo tem para oferecer para ser feliz. Nós precisamos apenas do Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha saciar, Paizinho amado, a fome da nossa alma. Oh Deus, tantas pessoas têm buscado em lugares errados, ó Deus, para que possam ser transformadas. Buscam, Senhor, em coisas, lugares, pessoas, o prazer, a felicidade, Senhor, mas nunca encontram nada. Porque a felicidade plena, o prazer, Deus, a alegria está no Senhor. Ó Deus, e mesmo diante desses problemas que talvez afetem aí a nossa mente, nosso coração, às vezes queremos até tirar a vida, Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê forças, que o Senhor, ó Pai, venha trazer à memória aquilo que dá esperança, Senhor, a esses corações, para que eles possam receber essa palavra, Senhor, que o Senhor tem falado conosco hoje. Não temas, não temas, eu estou com vocês, não temas, nada está fora do meu controle, eu estou trabalhando, assim como trabalhei na vida de Maria para trazer a salvação, para trazer libertação, eu estou trabalhando. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos ouvir esta palavra hoje e tomar posse dela, Senhor. Que mesmo quando nós possamos olhar para a nossa vida e as circunstâncias parecem que estão todas contrárias, Senhor. Oh Deus, mas nós vamos ver além das circunstâncias, Senhor, acima dos problemas, meu Pai, porque o Senhor tem a vitória para nós, a libertação para as nossas vidas, quando nos apegamos ao Senhor. Eu te peço, Senhor, nos ensina a sermos justos, como Zacarias, como Isabel, como Maria, como José, para que possamos estar firmes, Senhor, e andando com o Senhor, no final da história, recebermos, Senhor, a libertação, a vitória, Senhor, assim como foi nessas vidas que nós lemos hoje, que também a vitória e a libertação e a salvação chegue na nossa casa. Em nome de Jesus eu profetizo a salvação, a libertação, oh Deus, a mudança de vida, a mudança de história, a mudança de pensamento, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa essas pessoas que estão orando comigo e que elas possam encontrar no Senhor, ó Pai, tudo aquilo que elas necessitam, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Confia em Deus. O Senhor, Ele está no controle. Amém? Não temas. O Senhor é contigo. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor Jesus. E até o próximo
vídeo, até o próximo culto, em nome de Jesus. Deus abençoe. Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, eu quero amar como amou. Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, eu quero